Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos falar sobre técnicas de redação contratual. Nós vamos explorar as técnicas essenciais para uma redação contratual eficiente, além de aspectos críticos de due diligence e conformidade com práticas de ESG. Já ouviram falar? Environmental, Social and Governance e Compliance. Esses elementos são fundamentais para assegurar que o contrato seja claro, preciso, juridicamente seguro e que reflita os princípios éticos e regulatórios esperados no ambiente empresarial atual. Antes de mais nada, precisamos falar de clareza e precisão. Eles são elementos centrais em um contrato bem redigido, porque garantem que as partes envolvidas compreendam e interpretem as cláusulas da mesma forma, reduzindo assim a probabilidade de conflitos futuros. Algumas práticas incluem objetividade e simplicidade. A linguagem utilizada, ela deve ser precisa e aderente à terminologia jurídica adotada, para evitar interpretações variadas ou mesmo contradição. A estrutura do contrato, ela deve seguir, obviamente, uma sequência lógica. Ela deve também evitar excessos e repetições. Não adianta você florear um contrato e acabar não tendo objetivo. A clareza e a precisão são elementos centrais em um contrato bem redigido, porque garante que as partes envolvidas compreendam e, claro, interpretem as cláusulas da mesma forma, reduzindo assim a probabilidade de conflitos futuros. É importante destacar que essas práticas incluem objetividade e simplicidade, deve incluir definição de termos-chaves, deve conter estruturação clara das cláusulas, além de uma linguagem jurídica moderada e estrutura do contrato. A linguagem utilizada, ela precisa ser precisa e aderente à terminologia jurídica, para evitar assim interpretações variadas ou mesmo contradições. A estrutura do contrato deve seguir uma sequência lógica, ela deve evitar excessos e repetições, ela deve evitar redundâncias e também contradições, deve conferir também coerência entre as cláusulas, deve limitar contextos inúteis, deve focar em due diligence e análise pré-contratual. Sobre esse assunto, é importante dizer que antes da elaboração e assinatura de qualquer contrato, a utilização da due diligence detalhada é essencial para verificar a situação jurídica e financeira das partes envolvidas, além da conformidade com regulações específicas. A due diligence deve envolver a análise de documentação, com a verificação de registros de compliance, histórico de litígios, condições financeiras e obrigações regulatórias das partes. Além disso, deve focar na avaliação de riscos jurídicos e comerciais, observando e identificando riscos associados ao contrato, como disputas anteriores, obrigações fiscais, além de pendências trabalhistas. É importante também verificar a conformidade com as normas de ESG e Compliance. Analisar se as partes envolvidas adotam práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e, claro, boa governança, que são cada vez mais exigidas em transações e relações comerciais. E aí você deve estar se perguntando, qual a importância das regras do ESG, o Environmental, Social and Governance? Bem que eu te explico. As regras do ESG, que eu acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar, elas buscam garantir que a empresa ou a parte contratante atenda a critérios de sustentabilidade e ética empresarial, refletindo assim práticas responsáveis na sua atividade cotidiana. Para incluir esses aspectos no contrato, é importante que você, contratualista, adote cláusulas de sustentabilidade, que determina que ambas as partes devem adotar práticas sustentáveis e de impacto social positivo em todas as suas operações, com a possibilidade inclusive de penalidades em caso de descumprimento. É imprescindível também a verificação de certificações e padrões, como a inclusão de cláusulas que exijam certificações como a ISO 14001, com vistas à gestão ambiental, garantindo que as partes cumpram padrões ambientais rígidos. É importante também que haja compromisso com políticas de diversidade e inclusão, ou seja, cláusulas específicas podem assegurar que as práticas de diversidade e inclusão sejam respeitadas e aplicadas durante toda a execução do contrato. Não menos importantes são as cláusulas de compliance e anticorrupção. A inclusão de cláusulas de compliance e anticorrupção visam assegurar que as partes envolvidas respeitem as normas legais. Com isso, evitam práticas que possam resultar em danos reputacionais ou jurídicos, o que nenhuma empresa quer. Essas cláusulas geralmente incluem, mas não se limitam a declaração de conformidade legal, onde as partes afirmam que respeitam todas as regulamentações, políticas internas e normas de anticorrupção aplicáveis, evitando assim práticas ilícitas e antiéticas. Além disso, as cláusulas de auditoria e transparência, elas permitem que a parte contratante realize auditorias para verificar a conformidade com as obrigações contratuais e com políticas de compliance,
o que evita fraudes e abuso de confiança. Sanções por descumprimento de compliance. Estabelecimento de penalidades com a possibilidade, inclusive, de rescisão em caso de violações graves como corrupção, lavagem de capitais ou práticas discriminatórias. É importante que você, contratualista, adote também técnicas de revisão e checklist contratual. Após uma elaboração do contrato, a revisão é um passo essencial para assegurar que todas as cláusulas estejam bem redigidas, consistentes e juridicamente corretas. Vou passar para vocês aqui alguns tópicos que normalmente eu utilizo como checklist para revisão contratual. Primeiro, eu verifico os dados das partes e documentações necessárias para a realização de due diligence, ou seja, vai muito além de uma redação. Faço também a revisão das obrigações e das cláusulas de compliance. Realizo conferência de cláusulas de penalidades e rescisão. Mas vamos entender melhor com esse checklist bem completinho. Anota aí, contratualista, e fica de olho nos seus próximos contratos. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar as partes e o objeto do contrato. Como é que isso funciona? A gente precisa definir quem são as partes contratantes, quem vai ser o contratante e o contratado, e também o objeto dessa relação jurídica. É necessário observar o prazo de vigência e as condições de renovação desse contrato, estabelecendo assim a duração do contrato e condições para renovação, se ela vai acontecer de forma automática ou expressa. É necessário observar também os preços e as condições de pagamento. Nesse tópico, nós precisamos especificar o valor, as formas de pagamento, o prazo para esse pagamento acontecer, além de critérios para reajustes. É necessário observar as indenizações e penalidades, cláusulas que tratam das consequências do descumprimento, incluindo multa por atraso e rescisão. Faz-se necessário também a observação do foro e solução de conflitos, definindo a jurisdição para disputas e possibilidade de métodos alternativos como a arbitragem. É necessário observar também as condições de rescisão, observando assim situações que permitam rescisão do contrato, protegendo as partes de eventuais prejuízos. Além de tudo, deve-se observar o reajuste dos valores, definindo os critérios e a periodicidade para reajuste de valores, protegendo o contrato assim das inflações. Cláusulas de confidencialidade. Estabelece a obrigação de manter sigilo sobre informações e documentos compartilhados. Deve-se observar também subcontratação e cessão de direitos, determinando se as partes podem ou não ceder obrigações ou mesmo subcontratar com terceiros. Observa-se as obrigações das partes, especificando as responsabilidades de cada uma, garantindo clareza nas obrigações. Lembre-se que o combinado não sai caro. Observa-se também a entrega e os prazos, definindo assim datas e cronogramas para a entrega dos bens e serviços acordados. Responsabilidade e garantias. Limita a responsabilidade das partes e inclui garantias para a proteção dos bens e serviços. Deve-se observar também cláusulas de conformidade regulatória, exigindo que as partes cumpram normas específicas, como regulamentações setoriais. Não menos importante é a cláusula de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, exigindo conformidade com a Lei de Proteção de Dados para os dados pessoais envolvidos na negociação. Cláusula de compliance. Estabelece o cumprimento de práticas de ética e compliance. Cláusula de força maior. Protege as partes contra responsabilidades em casos de eventos extraordinários e imprevisíveis. Direitos de propriedade intelectual. Regula a titularidade de produtos intelectuais ou informações criadas. Cláusula de não competição. Ela restringe as atividades de concorrência durante ou mesmo após o término do contrato. Notificações e comunicações. Determina o formato e prazo para envio de comunicações importantes a serem trocadas entre as partes. Cláusula de auditoria. Permite auditoria para verificação de conformidade com o contrato. Seguros e coberturas. Exige que uma das partes contratantes contrate um seguro para garantir o cumprimento das obrigações. Cláusula de proteção ao consumidor. Assegura direitos do consumidor conforme o Código de Defesa do Consumidor. Cláusula de prevenção de lavagem de capitais. Obriga a conformidade com normas de prevenção à lavagem de capitais dentro do contexto negocial. Uma cláusula importante é a cláusula de continuidade dos serviços. Ele prevê, ou não, a continuidade dos serviços mesmo em casos imprevistos. Condições de aceitação dos produtos ou serviços. Define os critérios para aceitação do que foi entregue ou realizado, ou seja, se vai precisar de um documento por escrito ou verbalmente, enfim. Cláusula de relatórios periódicos. Estabelece uma periodicidade específica e conteúdo de relatórios de acompanhamento. Cláusulas de ISG. Assegura que as partes seguirão práticas de ISG de forma conjunta com vistas a cuidar das suas próprias reputações.
cláusulas de anticorrupção, conformidade com leis de anticorrupção como a 12.846 de 2013. A ausência de vínculo empregatício confirma que não há vínculo de emprego entre as partes. E aí o que eu quero trazer para vocês com base nesse checklist, bem pequenininho só que não, é que a redação contratual eficiente vai além de mera formalização de obrigações. Um contrato bem redigido e cuidadosamente revisado com due diligence protege os interesses das partes e reflete em práticas éticas e sustentáveis, ajustando-se às exigências modernas de ESG e compliance. Esses cuidados fortalecem a relação contratual e ajudam a prevenir disputas e implicações legais futuras. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui, dúvidas e até reflexões que tenham sido trazidas por essa aula. E não se esqueçam de utilizar esse checklist. Ele é fundamental para que você faça contratos bem feitos, bem redigidos e com foco no teu cliente. Até mais, contratualistas!